Estudos sobre o Amor, por José Ortega y Gasset. Tradução e notas Wagner Schadek. Vídeo editorial. Canal Le Conde. Sexto, a história do amor. Primeiro, mudança nas gerações. O amor está em baixa. Começa a não ser levado a sério. Talvez o leitor pergunte, mas seria também porque existe moda no orbe dos sentimentos? A pergunta é trivial. Há pessoas que se apressam a ostentar uma pretendida profundidade, mostrando seu desdém pelas modas. De minha parte, quando leio em um escritor que certo estilo de pintura ou determinada forma de ideologia, pouco simpáticos a seus olhos, talvez por não os compreender, são não mais que moda, detenho a leitura e não prossigo. É um sintoma infalível de que o escritor é pouco inteligente e superficial. A vida humana é, em sua própria substância e em todas as suas irradiações, criadora de modas. Ou, dito de outra forma, é essencialmente modificação. A vida humana? Acaso toda a vida? De sorte que não existe outra forma de manifestação do processo espiritual que a série de modas intelectuais, estéticas, morais e religiosas. Como nos trajes e nos costumes, acontece com as ideias e as formas do sentimento, que certos homens as criam e outros as seguem. Para que a semelhança com o que habitualmente se chama modas seja mais perfeita, não faltam nunca indivíduos que se opõem à corrente, como o peixe esturjão, e, indo contra a moda, deixam que esta regule também, por fim, sua conduta. Digo, pois, que as coisas reputadas como as mais sérias marcham e variam, regidas pelo mecanismo biológico, essencial, da moda, que assim acende a lei profunda do real. E é claro que se é assim, assim deve ser. Porém, a parte disso, convém acrescentar que as modas nos assuntos de menor calibre e aparente, trajes, usos sociais, etc., têm sempre um sentido muito mais profundo e sério do que ligeiramente se lhe atribuem, e, por conseguinte, taxá-las de superficiais, como só ia acontecer, equivale a confessar a própria e mais nada. É bastante verossímil que um dia, não distante, a análise microscópica e química de uma pestana revele com antecipação a tuberculose que apenas se inicia em um organismo, ou o câncer que um homem de 20 anos terá com 40. De mesmo modo, a simples moda hoje implica, para quem se põe a olhar, todo o resto das grandes mudanças políticas e éticas que se avizinham. Há, pois, modas nos sentimentos. Não faltariam outras. Assim, agora o amor começa a não ser levado a sério, como dizia anteriormente. Expressado o fato com tais palavras, damos à nossa observação uma coloração irônica ou desdenhosa. Não há coisa vivente, ou que em algum sentido pertença à vida, que não ofereça um aspecto desdenhável. Mas essa mesma coisa tem sempre outra grave, respeitável, magnífica ou temível. Depende de nosso humor a preferência do ponto de vista. Ambos os aspectos são igualmente verídicos. O erro consiste em supor que só um o é. Então a nossa visão fica prejudicada pela parcialidade. Para abraçar bem o real, para apreendê-lo em sua integralidade, temos que lançar a ele os dois grandes tentáculos, o espanto e a ironia.
Quem não se espanta, o Talmazen de Platão, não se aprofunda. Quem não ironiza, deixa-se arrastar ao fundo, naufraga, parece afogado. O melhor é fazer como o mergulhador de Coromandel, que submerge para achar no abismo a concha preciosa, mas sai logo à superfície iluminada, trazendo a pérola entre os dentes. Gesto de sorriso que multiplica as espumas inumeráveis sobre o mar. O sentimento amoroso tem, como tudo o que é humano, sua evolução e sua história, que se parecem extremamente com a evolução e a história de uma arte. Nele se sucedem os estilos. Cada época possui seu estilo de amar. A rigor, cada geração modifica sempre, em um ou outro grau, o regime erótico da antecedente. Com frequência é tão fraca a modificação que escapa à análise, sem que seja claramente definido. Esta é uma das razões por que explicam um fato pouco observado e, no entanto, capital para o estudo do amor. Refiro-me ao fato de que o homem em plenitude não alcança normalmente o enamoramento mais do que mulheres que pertencem à sua geração, quer dizer, aproximadamente de 5 a 10 anos mais jovens que ele. O menino, é certo, enamora-se frequentemente por mulheres mais velhas. Isto quer dizer que facilmente adota uma forma transitória o estilo erótico da geração anterior, mas o mesmo ocorre com as ideias. O jovem vive uma primeira época de receptividade, é absorvido pelos mestres do tempo anterior. Nesta recepção do alheio, exercita-se e modela externamente sua figura espiritual, mas logo sobrevém uma segunda época, de sinceridade criadora, de autenticidade vital, em que, amadurecidas as suas tendências próprias e originais, começa a ser fiel a si mesmo. Então pensa seus próprios pensamentos e elimina os recebidos. Então se desenamora das mulheres mais velhas que ele e entra para sempre a formar parte da caravana de sua geração com mulheres de seu tempo, os poetas de sua época, as ideias políticas e o modo de andar inventados aos 25 anos. Algum homem de 40 anos enamora-se por uma mulher de 20. Mas isto é uma exceção que a sociedade, sem bem se dar conta por quê, sente como algo anômalo e, de certa maneira, monstruoso. Não obstante, se não existisse alguma razão secreta e profunda, deveria parecer mais natural que o contrário. O que é necessário explicar é que, normalmente, o homem de 40 prefere a mulher de 30, já um pouco macerada pelas branduras do outono iminente, a mulher de 20 anos. E, no entanto, é assim. Ao homem de 40, não lhe sabe amorosamente a mulher primaveril, porque não pode prender-se nela seu estilo de entusiasmo. Do mesmo modo, cada estilo artístico começa escolhendo certos temas que são, como matéria afim e pré-formada, dócil à modulação que aquele estilo deve impor. Só é escolhida a mulher muito jovem quando não se trata de afã amoroso, mas de abstrata complacência sensual, isenta de estilo, comum a todos os lugares e tempos. Não há escapatória normal e satisfatória da caravana que forma nossa geração. Estamos prisioneiros dela, além de secretamente voluntários e satisfeitos. De quando em quando se vê passar outra caravana com seu raro perfil estrangeiro. Talvez, em um dia festivo, a orgia misture ambas. Mas, à hora de viver a existência normal, a caótica unidade desagrega-se em 2 grupos verdadeiramente orgânicos. Cada indivíduo reconhece misteriosamente aos demais de sua coletividade, como as formigas de cada formigueiro distinguem-se por uma peculiar adoração.
A descoberta de que estamos fatalmente ligados a um certo grupo e estilo de vida é uma das experiências melancólicas pela qual, antes e depois, todo o homem sensível passa. Uma geração é uma moda integral de existência que se fixa indelével sobre o indivíduo. Em certos povos selvagens, os membros de cada geração são reconhecidos por sua tatuagem. A moda de esboço epidérmico, que se iniciava quando adultos, ficou incrustada em seu ser irremediavelmente. A diferença entre os estilos de duas gerações consecutivas manifesta-se em todas as atividades, inclusive nas mais abstratas e que parecem menos submissas à mão do tempo. Se hoje abrimos 2 livros da mais alta matemática, podemos descobrir, sem notícias prévias, qual dos 2 autores tem 30 e qual 60 anos. Mas é claro que a divergência estilística cresce conforme as funções mais abstratas e impessoais descendo às mais concretas e íntimas. Daí que seja obra de amor o exercício do homem observar com maior rigor sua incompatibilidade com novos estilos de vida. É verdadeiramente penoso observar a torpeza, a incongruência com que o homem maduro corteja uma donzelinha. E não pela diferença abstrata de idade. Talvez o homem maduro conserve de sobra a jovialidade corporal, mas porque vemos fronteiriços e antagônicos 2 estilos de erotismo que não podem engrenar um no outro. Mas, com isto tudo, não pudemos aproximar-nos do tema inicial destes parágrafos. Fique para outro dia a intenção de definir a nova moda amorosa, tão distinta da que inspirava as gerações passadas que, olhando a partir delas, mais parece a negação do amor e faz dizer aos velhos que o amor está em baixa e começa a não ser assumido. Segundo, notas sobre o amor cortês. Vamos passar o novo amor com vaga melancolia, como convidados que chegam tarde a uma recepção. Ainda que sejamos irremediavelmente fiéis a outra forma menos nova de amar, pressentimos as graças peculiares deste estilo mais recente, desejando-as também. A vida é sempre apetecível, e 10 existências diferentes não nos permitiriam renunciar sem nostalgia a 1/10. É que de fora vemos a nova cena erótica, e como não participamos da raiz vital que a engendra, só podemos aproximar-nos intelectualmente de sua essência. E o intelecto é ato de comparação. Assim, o novo amor aparece-nos sobre o fundo de que nos exercitávamos, destacando-se dele por suas características diferenciais. Nosso amor, com uma ou outra modulação, pertenceria à casta do século XIX. Era o amor romântico. Ao término do século, o fogo enamorado de seus primórdios titubeava em todas as esferas da vitalidade. Talvez por isso tínhamos a ilusão de que não éramos já românticos de sentimento nem de literatura. Mas basta que nos confrontemos com a gente jovem para que sintamos a atração histórica que nos mantém afeitos a nossos avós românticos. Somos sua progenie, próxima já a uma nova espécie mais comedida e cordata. Heine já pretendia indecisamente não ser totalmente romântico, intitulando-se Rei abdicado do Império Milenar do Romantismo. O amor romântico é uma das criações mais sugestivas da evolução humana, parecendo incrível que não se tenha pretendido jamais, ao menos que eu saiba, sua análise e filiação. Isto indica que, aproximadamente, tudo se acha por fazer e que, então, é possível produzir os livros mais interessantes.
o amor romântico. Eis aqui um exemplo do que antes se chamava modas do amor. Sucedeu à galanteria do século XVIII, que, por sua vez, não era senão outra moda subsequente à estima do século XVII, ao amor platônico do XV, enfim, ao amor cortês do XIII e gentil do XIV. Desnecessário aproximar-se, empunhando a lupa, do detalhe histórico para que surja diante de nós, com seu perfil diferente, tão variada fauna erótica. Tarefa um pouco mais difícil seria caracterizar essas espécies de amor, uma por uma. Quando se fala de diferenças e variações nas coisas humanas, trata-se sempre de relatividades. Os ingredientes que compõem o homem são, ao menos dentro de cada ciclo histórico, aproximadamente os mesmos. A diferença surge da distinta combinação em que entrem para produzir a reação psíquica. Trata-se sempre do mesmo, mas cada vez em forma diversa. Edem sed aliter. No amor colaboram a fantasia, o entusiasmo, a sensualidade, a ternura e muitos outros simples elementos da química íntima. A dose com que cada um entra e o patamar que ocupa na perspectiva total determinam o cariz do sentimento amoroso. Subitamente convém ter em conta o seguinte: a pessoa humana é uma entidade polarizada. Compõe-se de corpo e de alma, cujas formas extremas constituem os dois polos da personalidade. Isso permite tomar o ser humano por um deles, situando-o no primeiro termo, sublinhando-o, enquanto o outro fica semi-oculto, latente ou esfumado. E há, com efeito, épocas corporalistas que se fixam no homem, sobretudo em sua carne, ao passo que outras não o veem pela carne, mas pelo espelho da alma, o pedaço de matéria em que aquela se expressa. Esta inclinação a antepor o corpo ao espírito é um dos sintomas mais radicais que definem um tempo histórico. Compreende-se que a possibilidade desta dupla perspectiva renda duas espécies distintas de amor, servindo-nos como classificação. Assim, o amor cortês, descoberto e cultivado nas famosas cortes de amor do século XII, é uma forma extrema de erotismo espiritualista. No século XIV, Dante resume um século e meio de cortesia quando deseja só o gesto de Beatriz, que é a carne a expressar a alma. A Dante enamora o sorriso, o desiato riso da mulher exemplar, que é para ele fim e perfeição do amor. Abre aspas. Coisas que surgem pelo seu semblante demonstram todo o bem do paraíso, tal como está nos olhos, no sorriso. E amor o traz como em sua morada. Fecha aspas. Neste amor cortês, a distância é essencial. É um amor visual ou de nostalgia, distância no espaço e no tempo. É um amor em que o amante dá tudo de si, vivendo em seu poder entusiasta. Nem sequer necessita conhecer a amada. Sua química, um pouco cerebral, explode só de ouvir o louvor a uma dama. Assim é o trovador Amanieu de Cescas. Abre aspas. A verdade seja dita. O homem firma seu amor numa mulher inaudita, só de lhe ouvir o louvor. Fecha aspas. O tema repercute em todo o coro semi-arcangélico dos trovadores. Há um, Geoffrey Rudel,
que eu chamaria de bom grado o poeta do amor distante, cuja canção perdurável diz sempre com umas ou outras vozes, abre aspas, o coração não goza alheio amor, a não ser pela dama que não vi. Fecha aspas. Por isso, a poesia trovadoresca é em boa parte loa, encômio, quer dizer, criação imaginária inspirada pelo entusiasmo, e não narração nem descrição, drama nem ode. Conhecemos Beatriz quando está ausente, quando morreu. Vemos só seu rosto volvido ao afastar-se, para dedicar ao poeta il suo mirabile salut, um adeus, já ultra real, que permanece vibrando em misteriosa palpitação erótica, como o eco de uma música que alguém tange invisível atrás de um bosque. Para nós parece este amor gentil espiritualizado demais, mas convém encarregar-se do significado no instante de seu florescimento. A Idade Média, em sua etapa mais negra e mais áspera, está ao fundo. O homem vive apartado da mulher. A primeira Idade Média só conhece sociedade de homens sós, desporto venatório, exuberante comilança e bebedeira. De outro lado, a Igreja aperta os parafusos de um cruel ascetismo. E eis aqui que, em certos brandos lugares da França, inicia-se audazmente a moda de afirmar algo terreno: amor. Não se podia fazer isso senão de forma sutil e disfarçada. Com efeito, o amor cortês vacila sempre entre um sentimento real e uma ficção simbólica. Os mesmos trovadores dizem-no: trata-se de um fenrer, de um fingir ou mentir cortês, jogo de corte. Mas isto implica que era uma criação do espírito, algo que se colocava sobre o instinto como engenho nobre das almas. Este amor não é compatível com nenhuma realização sensual, vive em longura e solidão, como Rouxinol. Aí que fosse incompatível com o amor matrimonial, assentado em plena realização. É pura dinâmica amorosa, isenta de matéria, a forma do amor sem a inércia da carne. Com rigor, o amor puro é o amor que não se realiza, todo tensão, afã, anelo. Vale esta breve nota sobre o amor cortês como indicação do que poderia ser uma fenomenologia das espécies eróticas.